Capítulo 11 Desviado. Cole realmente não queria ser desviado de sua missão muito importante, mas seria um tolo se dissesse não à maldita oportunidade que acabara de se apresentar na forma dessas duas missões. E foi especialmente assim para as consequências do mundo real, já que completar ambas as missões faria mais do que apenas deixá-lo preparado para o resto da vida. Ele voltaria para casa sem ficar de mãos vazias e, se voltar para casa não desse certo, tudo o que ele precisava fazer era conseguir seu passaporte. Foi renovado e viajou, desta vez não para outro país, mas para fora do mundo, longe da terra e de toda a dor que isso lhe causou. Mas é aí que reside o problema: como diabos ele vai abandonar essa garota? Bem, então, como você tem ótimas habilidades de coleta de informações e é um corretor, preciso de duas coisas suas, ou desculpe, preciso de 3 informações suas. Então, qual é o seu preço padrão? Cole perguntou enquanto sustentava o olhar dela, sem perder o brilho de excitação neles quando ele perguntou a ela sobre dinheiro. Bem, isso depende do tipo de informação que você está procurando. Minha taxa mais básica é um titão de prata, mas a maioria das informações que posso oferecer atualmente deve estar em torno de 100 a 500 tibons de bronze. No entanto, o que você quer descobrir? Sobre. Cole ergueu uma sobrancelha e ficou em silêncio olhando para a garota e sua óbvia tentativa de extorsão. Ela sustentou o olhar dele por um tempo, antes de se virar para o lado e tossir um pouco antes de dizer: mas todos estão abertos à negociação, é claro, desde que o preço oferecido seja razoável. Cole revirou os olhos para suas travessuras antes de encolher os ombros. Primeiro preciso de um terminal, ou melhor ainda, preciso de um mapa do sistema estelar circundante e um mapa da estação espacial. Em segundo lugar, preciso saber se há uma saída da base no momento, que inclua atividades comerciais ou transporte militar, ou se há muitos contrabandistas ou alguém querendo vender um navio. E a terceira coisa que gostaria de descobrir são os detalhes das missões oferecidas para as ações e para a Mona Lisa. Então, quanto custariam e o que você sabe? Tiana colocou um dedo sob o queixo. Se Cole não soubesse melhor, ele pensaria que ela estava tentando parecer fofa e tentando descobrir um preço para a informação que ele acabou de perguntar, ou talvez ela estivesse apenas pensando em ver se ou não ela teve acesso às informações. Mas, novamente, dado o quão irritante ela provou ser nos últimos minutos, talvez seja um pouco exagerado pensar o melhor dela. De qualquer forma, depois de acenar com a cabeça por alguns segundos, ela lhe deu um grande sorriso. Não custaria mais do que 500 tibons pelas informações que você procura, mas como um desconto especial por ser meu primeiro cliente, vou reduzir, digamos, 5 tibons do preço inicial. Cole nem passou mais um segundo ouvindo-a, ele rapidamente se virou para procurar a informação que procurava. Mas longe de um canalha como Tiana deixá-lo ir tão facilmente. Não, espere, 400, não, 250. Vou vender a informação para você por 250 tibons. Aos 100, nem mais, nem menos. E talvez, depois de confirmar a validade de suas informações, eu possa pensar em oferecer um bônus. Então, ou você me responde ou eu vou até lá e começo a fazer perguntas. Tiana parecia ter algo que queria dizer, mas a criança visivelmente desanimou antes de respirar fundo e olhar para Cole com um olhar penetrante. Não há contrabandistas a bordo da estação espacial, pelo menos nenhum que eu saiba. No momento a evacuação é praticamente impossível, já que uma das missões oferecidas foi vencida. Há uma missão de recrutamento. Os militares locais estão tentando montar um grupo de ataque que romperia o cerco que os alienígenas de Nijat estão implementando atualmente. Eles assumiram a rota que leva às docas e hangares. Se alguém quiser sair desta estação, terá que passar por ela, daí a necessidade de um grupo de ataque. Se você me perguntar, isso é um tanto insano, tão cedo no jogo e estamos tendo uma grande batalha logo no início, é uma loucura. Há um terminal de estação bem na entrada ali. Se você não estiver preocupado em ter sua cabeça estourada por um alienígena, então você está convidado a tentar a sorte. No entanto, se você precisar ver um mapa do sistema estelar atual,
basta dar uma olhada naquele holograma grande e gordo no telhado do Cradle Facility, sim, aquele logo acima da sua cabeça. Cole levantou a cabeça e soltou um bufo irritado. A conversa inicial que ele estava procurando estava logo acima de sua cabeça, mas ele se virou para ela para ouvir o que mais ela tinha a dizer. Quanto à busca pelas ações, na verdade ela anda de mãos dadas com a busca pela Mona Lisa. No entanto, embora você possa completar a busca pela Mona Lisa neste andar, e posteriormente levá-la com você para os andares mais altos e ir a divulgue no mundo real, a busca pelas ações é uma busca em cadeia que provavelmente o levará a diferentes partes da estação ou, com base nas especulações atuais, ao próximo andar ou até mesmo aos andares acima. Mas no momento tem sido estúpido o suficiente para realizar essas missões, porque mesmo aqueles que já tentaram, provavelmente estão na sexta ou até quinta vida, e não faz nem uma hora desde que este evento começou. Ela fez uma pausa e estendeu a mão para Cole. Ele olhou para ela observando com partes iguais diversão e alegria enquanto ela esfregava os dedos. Obviamente ela não daria o resto da informação a menos que ele lhe pagasse. Porém, não importava para Cole, o dinheiro que ela pedia não era nem uma fração do que ele possuía atualmente. Até agora, o evento tem sido generoso com suas recompensas monetárias. Todos os ativos em dinheiro que Cole possuía atualmente valiam milhares de dólares no momento, já que a taxa de câmbio entre o dinheiro do jogo e o dinheiro do mundo real era de 3 tibons por dólar. É claro que as coisas no mundo real eram muito mais caras do que deveriam ser, mas ele ainda tinha muito dinheiro. Tiana sorriu depois que Cole iniciou uma transferência, então ela pigarreou. Para ambas as missões é o mais difícil possível. Você terá que voltar ao Coliseu e recuperar uma pasta contendo as plantas da Mona Lisa, já que o criador a deixou para trás no caos que se seguiu, blá, blá. Para as ações Quest pensou que você não estava apenas recuperando um objeto, mas sim uma pessoa ou 2 pessoas, não tenho certeza de quantas. Um pesquisador-chefe da estação espacial está preso em algum lugar no Coliseu com sua família. Recupere-os e traga-os com segurança, e estou usando a palavra com segurança de maneira vaga, estou pensando que eles só precisam estar vivos. Mesmo assim, você precisa entregá-los na Doca 88, onde um navio está esperando para evacuá-los. Agora você vê por que ambas as missões são uma merda acima. O que é ainda pior é o fato de que há um cronômetro em ambas as missões. Acho que elas expirariam e seriam inaceitáveis em 3 horas, então, francamente, não adianta. Cole acenou com a cabeça e caiu em contemplação silenciosa, mas não ponderou sobre sua decisão por muito tempo, pois já havia feito isso na metade da explicação dela. Claro que era perigoso, e seria colocar em risco tudo o que ele ganhou até agora e tirá-lo da corrida para ser a primeira pessoa a sair deste andar, mas no final Cole estava neste jogo para mudar sua vida, para ter sucesso, pois geralmente é isso que todo mundo persegue. Às vezes, o caminho a seguir nem sempre é o caminho para o seu destino, às vezes você tem que voltar para seguir em frente. Vejo você por aí, garoto. Cole disse enquanto descia a escada rolante em direção aos entregadores da missão. Onde você está indo? Tiana gritou atrás dele, mas Cole não respondeu. Ela podia ver exatamente em que direção ele estava indo. Você está louco, mas Cole discordou, ele não estava louco. Mesmo que possa parecer assim para qualquer um que estivesse observando ele agora. O que ele era, com o estado atual de sua vida, era desesperado, tão desesperado pra caralho. Fim do capítulo. Capítulo 12. De volta à linha de fogo. Cole respirou fundo enquanto olhava para o prompt de missões bem na sua frente, ao mesmo tempo em que estava parado em frente à entrada da instalação do berço, com alguns olhos nele. Era óbvio que todos estavam esperando que ele fosse lá e fracassasse lamentavelmente, mas longe dele ser ousado em seus movimentos, mesmo quando estava sendo imprudente e movido pela ganância e pela necessidade de provar seu valor e mudar seu comportamento. Vida. Ok, talvez ele fosse mais do que apenas um pouco imprudente. Menor que missão lateral do primeiro andar. Recupere a maleta prateada. Recompensas, 200 tigons, um prisma de tecnologia Gold Rank, nave estelar classe Evo Skimmer.
Designação Mona Lisa NK3000, 5 tripulação de navio drone Evo de nível de ferro autônomo. Menor que Event Chain Quest. E, localizar, resgatar e entregar o cientista-chefe Brogan Bizet e sua família para Docking Bay 88, onde um navio de evacuação está esperando. Recompensas: 1000 Tigons, 5 Silver Prison, 3 Gold Rank Prison, 3% de ações da Sierra Corp isentas de impostos, um passaporte de cidadão universal maior que... Caramba! Cole não pôde evitar, até mesmo teve que xingar em voz alta o que estava vendo. Essas recompensas iam além do que era considerado lucrativo, e Cole não era cego aos perigos de completar essas missões. Ainda mais quando é óbvio que eram todas missões por tempo limitado que só poderiam ser concluídas por uma pessoa, e depois havia a missão sobre as ações. Foi uma loucura. Tiana não mencionou a parte sobre o passaporte de cidadão universal. Com isso ele poderia viajar para qualquer lugar do cosmos sem ter que solicitar nenhum tipo de visto, e então a recompensa monetária era uma loucura junto com 3 prismas de ouro, 5 prismas de prata e as próprias ações sangrentas. Todas essas eram recompensas que fariam e poderiam tornar Cole uma pessoa muito poderosa dentro do jogo, mas quando você pensa sobre isso a longo prazo, se ele tivesse a chance de completar esta missão, qual seria a utilidade dos prismas quando Titan Rising Online estava finalmente chegando ao fim? Seria melhor vender tudo para outra pessoa e pegar o que ele pudesse. Mas isso foi concedido quando ele sobreviveu e completou as missões. Mas ele estava pronto. Pelo menos até certo ponto, ele tinha pontos de atributos que ainda não havia alocado, e fazê-lo agora provavelmente seria a melhor maneira de sobreviver ao que estava por vir. Ele tinha que encontrar uma maneira de romper o cerco dos alienígenas Nijat, e isso era algo que ele tinha certeza de que não conseguiria fazer sozinho. Mas ele estava ficando sem tempo. A pior parte de tudo era que o grupo de ataque não faria qualquer tipo de movimento por mais 15 horas, e foi por isso que ele não aceitou a missão de se inscrever no grupo no primeiro lugar. Ele tinha que encontrar uma maneira de sair daqui. Aposto que você precisa de uma saída das instalações do Cradle, não é? Cole amaldiçoou baixinho, enquanto como um relógio Tiana apareceu logo atrás dele com um pequeno sorriso no rosto. A essa altura Cole sabia que não deveria ignorá-la, então ele perguntou: "Você conhece uma maneira alternativa de sair daqui?" O sorriso no rosto dela era irritante, mas Cole sabia que era inevitável. "Na verdade, sim, e não vou cobrar por isso. Tudo o que peço é que você reúna seus prismas de bronze sobressalentes, caso encontre algum, e os entregue para mim para venda, onde nossa margem de lucro seria uma divisão de 70 a 30, 70 para mim e 30 para você." Aspas. O silêncio de Cole foi toda a resposta que ele daria a isso enquanto a jovem soltava um bufo irritado e murmurava algo sobre homens humanos gananciosos. Há uma série de sistemas de túneis acima e abaixo da estação espacial. É bastante extenso e espalhado por uma área ampla, por isso é um pouco difícil de navegar e é literalmente um labirinto. Há um coiote, um contrabandista de IA especializado em levar pessoas através dos túneis. Se você puder pagá-la, ela o levará até a parada mais distante, que neste caso é Central Plaza, fora da área alta da cidade e das cápsulas Maglev. No entanto, mesmo que seja uma rota, não é uma rota segura, já que coisas piores do que os alienígenas Nijat fizeram desses túneis seu lar. Então, o que você diria? Parceiros para uma divisão 40 a 60. Cole balançou a cabeça e disse a ela: "Eu lhe darei 20%, e não apenas prismas de bronze, mas ferro e prata caso eu encontre algum que não seja útil para mim. Agora leve-me a este coiote enquanto eu cuido de algumas coisas com minha página de estatísticas." Cole murmurou enquanto virava Tiana e começava a segui-la em direção ao lado leste das instalações do Cradle. "Para qual estatística de combate você está inclinado? Você me parece um lutador orientado para a força. Você tem a estatística de força?"
Cole ergueu uma sobrancelha com isso e ignorou completamente a questão que estava literalmente se vendendo, já que as pessoas seriam capazes de criar contra-ataques e estratégias para combatê-lo se soubessem que tipo de estatísticas ele tinha. Mas, novamente, Tiana trouxe um ponto válido para Cole abordar. Ele tinha que descobrir quais de suas estatísticas seriam suas principais estatísticas de combate. Os níveis e classificações de suas estatísticas determinariam fortemente o tipo de classes que ele receberia e também o tipo de habilidades que os prismas gerariam caso ele os usasse. Em Titan Rising Online não existia uma distribuição equilibrada de estatísticas, e era por isso que todos tinham estatísticas diferentes em vez das tradicionais. Agora, no momento, Cole tinha sua destreza como seu atributo mais alto, seguido por sua percepção e depois por sua inteligência. Tudo isso era bom, mas ele teria adorado se seu atributo de sintonização fosse o mais alto de todos eles. Seu domínio sobre a gravidade definitivamente se tornaria um elemento básico para suas habilidades de combate. Com treinamento e práticas suficientes, ele sabia que seria capaz de sinergizar a gravidade com a maioria, se não com todas as habilidades que possuía atualmente. Mas a sintonização era uma estatística secundária, não tinha tanto poder quanto as estatísticas principais e servia apenas para aumentar a conexão de uma pessoa com o mundo como um todo. Seria uma ótima estatística para ter mais tarde, mas agora ele tinha que se concentrar em quão forte ele poderia bater ou sobreviver. Além disso, sua destreza estava próxima do nível 5, e cada estatística que atinge o nível 5 em qualquer classificação, recebe uma maestria, subestatística ou conhecimento auxiliar com base na escolha que seria melhorada a cada classificação V. Talvez fosse melhor proteger suas apostas por enquanto, ele salvaria o resto de quaisquer estatísticas que ganhasse ao subir de nível para sua estatística de sintonização, se não por qualquer outra coisa, a habilidade de dominar e controlar a gravidade era algo que ele não podia deixar ficar para trás. 15 pontos de estatísticas foram alocados para sua estatística de destreza. A destreza foi elevada para a classificação Bronze V. A estatística de destreza aumentou para a classificação Bronze V. Escolha maestria, subestatística ou conhecimento auxiliar. 1. Subestatística, agilidade. 2. Maestria, atletismo. 3. Conhecimento, armas de fogo. 4. Substat, momentum. 5. Mastery, wind. 6. Substat, ambidexterity. A maioria dessas opções não apareceria em classificações mais altas e, embora todas possam parecer habilidades, Cole nunca seria capaz de utilizá-las como habilidades ou estatísticas reais, ele apenas obteria um aumento em suas estatísticas sempre que precisasse usá-lo. Honestamente, sua única habilidade de destreza era sua carga selvagem, e na verdade ele estava mais focado em melhorar seu dano e capacidade de sobrevivência, e embora houvesse opções realmente boas, especialmente as opções de armas de fogo, ele estava um pouco mais focado em melhorar as habilidades que tinha. E Cole não hesitaria em admitir que sua habilidade de carga selvagem era algo feroz e agora apenas 2 das opções oferecidas a ele poderiam realmente melhorá-la, e essa era a subestatística Momentum e o efeito de maestria do vento. Eles basicamente fizeram a mesma coisa, porém o impulso era fortemente baseado no movimento, enquanto o efeito de domínio do vento provavelmente se espalharia por todas as habilidades baseadas na destreza que ele adquire, mesmo aquelas que não têm a ver com movimento ou ataques. Sua escolha foi praticamente feita naquele momento. A única esperança que ele realmente tinha era que ele encontraria a subestatística de impulso quando sua destreza chegasse ao nível de ferro V. Com tudo isso fora do caminho, junto com seu estoque de itens de cura e seus inaladores de adrenalina que eram bonitos, muitas poções ou drogas furiosas. Ele estava pronto e preparado para o que quer que surgisse em seu caminho. O aumento de destreza Bronze Rank V foi escolhido, maestria, vento. Aspirante, Cole Knight, classe, N.A. Nível, 5 décimos, 50-200 avos. Raça, N.A. Títulos, Serve de Connoisseur, Anti-Hero, Warrior. Dinheiro,
248 tibons, 235 tissons, 124 tigons. Energia, 15 avos. Buffs, mais 5 dano, mais 200% habilidades alimentares, mais 50% dano todos os alinhamentos. Arma primária, revólver de plasma de fissão fria ferro IV. Arma secundária, lâmina vibro de ferro IV mifrio. Armadura primária, armadura secundária, luvas repulsoras bronze rank e X. Grupo, equipe, guilda, aliança, vidas, 10. Alinhamento, caótico neutro, carisma, bronze II, 20 de maio. Percepção, bronze II, 20 de outubro. A maior que aeronauta, passivo. B maior que olhos espectrais, passivo. Inteligência, bronze I, 0/15. A maior que mente blindada, passiva. B maior que sifão, ativo. Destreza, vento, bronze V, 10/30 avos. A maior que carga selvagem, ativa. Sintonia, bronze I, 0/15. A. Aumentos de gravidade, maestria. 2 pontos. Conhecimento, pontos de estatísticas de mestre em artes marciais. 3. Fim do capítulo. Capítulo 13 regressado. Você está brincando. Cole disse enquanto olhava para a grade que havia sido afastada, antes de se virar para olhar para a senhora ciborgue que a havia afastado. Metade de seu corpo era feita inteiramente de metal, era um amálgama de pequenas placas intrínsecas, minúsculos pistões, hastes e tubos. Seu cabelo era de um cinza metálico e ela não falava muito. Tudo o que ela fez foi mostrar uma esmola pedindo uma taxa, o que infelizmente Cole não conseguiu negociar, já que ela agiu como uma máquina burra durante todo o tempo em que se conheceram, que a essa altura durou apenas cerca de 10 minutos. Então, do jeito que está, ele estava com falta de 2 tissons. O que era muito dinheiro, mas ele ainda precisava voltar para a praça e voltar rapidamente para o Coliseu. Cole balançou a cabeça visivelmente irritado e depois se virou para Tiana. Fique longe de problemas, garoto, eu não estaria aqui para protegê-lo e mesmo que algumas de suas informações sejam legítimas, haveria pessoas aqui que não acreditariam em você e, em vez disso, tentariam explorá-lo. Prefiro que você mantenha a cabeça baixa até eu voltar, mas no final das contas eu não dou a mínima para o que você faz, aceite o que acabei de dizer com cautela. Com isso dito, Cole caiu na lareira, ignorando os gritos e gritos de indignação atrás dele. Ele franziu a sobrancelha em contemplação, do jeito que estava agora, ele não tinha ideia do porquê de ter dado conselhos a Tiana, mas no final foi apenas que algo nela o lembrou de si mesmo, e de alguma forma ele foi capaz de se relacionar para isso. Ele caiu com força no chão, suas botas fazendo um baque metálico enquanto seu semblante mudava, e a ciborgue que até então ainda não havia dado seu nome, então Cole só poderia chamá-la de Coyote. Desceu e assumiu a liderança, conduzindo Cole para a frente dentro de um túnel escuro e com cheiro um tanto úmido. Pequenas lâmpadas vermelhas iluminavam seu caminho, mas as luzes piscavam em intervalos como se quisessem dar um aviso. De qualquer forma, não importava muito para ele, pois seguia atrás dela. Ela se movia rápida e silenciosamente também, quase não fazendo nenhum tipo de som enquanto avançava pelos túneis. Por fim chegaram a uma curva que dava para uma antecâmara. Houve um dilúvio de água corrente vindo de outros túneis na parede e caindo em uma piscina no fundo da câmara. Mas a atração tinha uma enorme turbina eólica que girava e deixava a água passar, ou na verdade era girada pela própria água, Cole não tinha certeza. Havia uma ponte de metal que se estendia do túnel em que ele estava até outro que ficava bem em frente a ele. O coiote virou-se para ele e falou com uma voz áspera que o fez hesitar. A partir daqui você está por sua conta. Obrigado pelo dinheiro. Com isso dito, sua forma pareceu ondular e se misturar enquanto ela desaparecia ao seu redor. Cole ficou bastante confuso por um momento antes de repente sentir uma força nas costas que o empurrou para a ponte. No momento em que seu pé pisou na ponte, ele sentiu como se tivesse passado por uma barreira e vários avisos do sistema surgiram na sua frente.
Missão lateral do primeiro andar. Sobreviva à traição do Revenant. Recompensas, 500 tissons, 2 pequenos baús de saque de classificação de ferro. Você entrou na masmorra de instância, Revenant Undercity. Recompensas de conclusão, 50% taxa de conclusão, 20 tissons, um baú grande de saque de classificação bronze, armadura de classificação bronze, 75%, 200 tissons, um baú pequeno de saque de classificação de ferro, 2 peças do conjunto de armadura de classificação de ferro, 100%, um Taigon, 3 grandes baús de saque de classificação de ferro, um conjunto completo de armadura de classificação de ferro, chip de combate das Forças Especiais Coletivas de Silver Rank v Essex. Cole não teve muito tempo para exclamar em estado de choque quando viu como as recompensas eram lucrativas. Caramba, ele nem tinha tempo suficiente para imaginar adequadamente como diabos ele não foi capaz de ver além do rosto fofo de Tiana e não ver a traição que estava vindo em sua direção. Obviamente ela deve ter encontrado a maior parte de suas informações de alguma forma, mal houve tempo desde o lançamento do evento para que sua turma reunisse todas elas. Ele se virou, mas um campo brilhante de placas hexagonais bloqueou seu caminho de volta, e logo a anticâmara se encheu de sons de estalos misteriosos e risadas cortantes, juntamente com assobios, giros e rangidos de engrenagens mecânicas. 4 indivíduos desceram do alto da anticâmara, um grotesco amálgama de homem e máquina. Penduradas sobre suas cabeças estavam as palavras, Revenant nível 7, Rank, bronze. Seus braços terminaram com a esquerda sendo uma lâmina de aparência perversa que tinha suas bordas brilhando em vermelho neon com laser, e suas mãos direitas terminaram em blasters de aparência perversa que parecia capaz de fazer um buraco do tamanho de uma bola de basquete no peito. Dê-nos sua mente. Eles falaram em conjunto e, assim como falaram, também atacaram. Cole reagiu mais rápido quando puxou sua arma e acertou um golpe de direita na testa do primeiro Revenant à sua vista. A IA deles estava bastante avançada quando eles reagiram à morte de seu colega olhando para ele, antes de se virarem para Cole, mas mais uma vez eles cometeram um grande erro ao enfrentá-lo. Eles pensaram que ele iria esperar que eles terminassem de reagir às suas ações. Carga selvagem. Uma aura verde azulada cobriu sua forma enquanto ele acelerava para frente, ganhando impulso para se chocar bem no meio deles, jogando o Revenant mais para trás na ponte, girando de ponta cabeça até cair em uma pilha retorcida de seu próprio corpo e mecânica, sangue, e fluido do motor se misturando com uma gosma de revirar o estômago. 2 tiros rápidos depois e os 2 restantes que foram pegos de surpresa foram silenciados, e alguns segundos depois seus corpos evaporaram em partículas de luz sem que nenhum deles deixasse para trás um prisma. TCH, tão mesquinho. Cole praguejou quando um barulho alto chamou sua atenção e ele olhou para cima, xingando silenciosamente para si mesmo ao perceber que o teto da anticâmara estava coberto com dezenas, se não quase 100 revenantes, todos rastejando pelas paredes com corpos parte humanos, parte máquinas, seus olhos vermelhos brilhando estranhamente na penumbra. Foda-se! Cole gritou enquanto corria direto para o outro lado da ponte. Isso era uma emboscada completa e seria melhor se ele rapidamente saísse da cidade antes. Os olhos de Cole se arregalaram quando um feixe de círculos oscilantes apareceu por toda parte. O corpo dele, como há muito tempo um jogador casual e semi-profissional de Titã surgindo online, as linhas de marcadores eram um elemento básico para personagens com habilidades preditivas ou estatísticas de alta percepção. Eles podiam ver a direção de um ataque ou apenas onde a bala iria atingir. Mas, novamente, ver era muito diferente de se esquivar. Você pode ter uma estatística de percepção alta, mas a ausência de agilidade, destreza ou mesmo a estatística de sutileza o deixaria em um corpo cheio de buracos sangrentos. Felizmente Cole tinha o atributo de destreza, mas a notícia infeliz foi o fato de que seu atributo de destreza ainda não era alto o suficiente para ajudá-lo a desviar das balas. Ele teria que ter pelo menos classificação prata ou ouro para isso. Wild Charge. Mas Cole tinha seus truques, pois sua forma se desfocou para a frente, bem a tempo de se chocar contra a forma ainda no ar de um fantasma que havia caído do teto,
a criatura foi lançada para frente em direção a Cole e para trás, saindo da ponte e através do túnel à frente que praticamente garante sua salvação. Mas mesmo isso não foi suficiente, pois mais deles caíram do teto, com um deles até caindo nas costas de Cole, mandando-o direto para o chão. Gravidade. Embora esses revenantes sangrentos sejam mais pesados que os humanos, eles ainda eram tão afetados pela gravidade quanto qualquer outro ser, especialmente se ela visasse apenas uma parte específica de seu corpo. Foi principalmente um movimento impulsionado pelo instinto, mas Cole fez um movimento criando uma pequena esfera de gravidade na frente do peito do Revenant sobre ele e apertou. O resultado que se seguiu foi tão terrível quanto lindo. Houve um grande estrondo quando uma singularidade foi formada, antes de explodir repentinamente em uma liberação de energia e poder que jogou Cole de volta no chão e explodiu os outros revenantes que se aproximavam. Instintos ou desespero, em um ambiente tão próximo com tal movimento, não era algo que ele tentaria novamente com o quão limitado em alcance ele era com sua habilidade de domínio da gravidade. Ele se levantou a tempo de bater com o joelho na lateral da cabeça de um fantasma, balançando a cabeça da abominação na lateral da ponte de metal, ignorando completamente a chuva de faíscas que explodiu de seus olhos mecânicos vermelhos. Cole sacou sua lâmina vibro com a mão esquerda e esfaqueou para cima na mandíbula de uma mulher que parecia revenantes, mas esta tinha tiras de carne penduradas, ou melhor, descascando um esqueleto de metal. Ele torceu a lâmina e puxou-a para frente, removendo sua mandíbula e deixando uma língua bulbosa cheia de verrugas penduradas antes de apontar a arma para o rosto dela e explodir metade de seu crânio até o esquecimento. Ele sentiu uma dor ardente nas costas quando um fantasma cortou suas defesas. Ele arqueou as costas de dor, mas se virou para desferir um backhand antes de ficar com o rosto cheio de tiros de blaster. Ele foi jogado para trás, com o rosto, o pescoço e a parte superior do peito em chamas, pois suas roupas escassas foram queimadas e grande parte de sua pele negra foi escurecida para um tom preto e profundo. Ele gritou de dor e disparou uma saraivada de tiros até que sua arma ficou vazia, ganhando alguns segundos, enquanto ele usava 2 de seus agentes de cura de nível bronze, e rapidamente sacou seu inalador de adrenalina e deu uma forte cheirada disso. Todas as estatísticas aumentaram em um estágio. Efeito de status energético ativado. ARGHHHHH. Venha pegar alguns filhos da puta. Fim do capítulo. Capítulo 14 Regresso II. Usar os inaladores de adrenalina era semelhante ao doping. Pelo menos essa é a percepção que muitas pessoas têm sobre o assunto, mas não poderia estar mais longe da verdade. Mas no final foi, para todos os efeitos, uma poção frenética. Cole correu para frente, em vez de tentar procurar uma fuga, ele levou a luta para seus inimigos, saltando para desferir um chute retumbante no rosto de um fantasma no ar. Ele caiu com força de costas, mas rapidamente se levantou com um kick que terminou com uma cabeçada. Mas foi uma má ideia, pois Cole deu 3 passos para trás, a cabeça latejando por ter batido contra o metal. O Revenant em questão soltou risadas selvagens e zombeteiras, apenas para levar uma bala no crânio por seus problemas. Cole se concentrou um pouco, ele tinha visto a habilidade de gravidade utilizada por outros jogadores profissionais em streams e eventos. Todas as habilidades de maestria eram limitadas apenas por suas classificações e pela imaginação de seus usuários. Um pequeno campo de energia surgiu em torno de sua forma quando uma explosão de um dos canhões fantasmas atingiu, seu clarão de plasma fraco espalhando-se para o lado como água em um escudo côncavo. Cole embainhou a adaga no quadril enquanto segurava a arma com as 2 mãos, usando uma postura treinada enquanto apontava para cima, começando a disparar tiro após tiro, mantendo o foco afiado enquanto se certificava de atirar nas partes expostas ou humanas do regressivos. Eles caíram em massa ao seu redor, com a maioria deles caindo na enorme turbina eólica abaixo e no ataque da água corrente. Ele deu um passo para trás evitando um golpe no rosto antes de entrar na guarda do Revenant, dando-lhe 2 tiros rápidos, um no crânio e outro no pescoço.
Ele se abaixou, abaixando-se enquanto disparava uma série de tiros que atingiram os joelhos esquerdos de 4 revenantes. Ele os ignorou quando eles caíram no chão, virando na outra direção e invocando a gravidade quando um trio de tiros veio em sua direção. O dano inicial o jogou de costas, mas ele rolou e deu 3 séries de toques duplos. Um no crânio e outro no pescoço ou no peito. Ele se virou colocando 2 em rápida sucessão nos 4 no chão, tendo que pausar em intervalos de 3 segundos para recarregar um tiro depois de esvaziar o medidor. Cole guardou o grunhido no coldre e puxou sua lâmina vibro novamente, segurando-a ao contrário enquanto corria para frente. Carga selvagem. Em um local tão estreito como a ponte em que estavam, era bastante óbvio que Cole poderia causar muitos danos com essa habilidade, e ele estava provando que esse fato era verdade a cada segundo que passava. Ele se moveu para o lado, escapando por pouco de um golpe para baixo enquanto retaliava com uma lâmina vibro no pescoço. Ele puxou-o para trás e agarrou uma mão estendida que demorou muito para acionar seu canhão. Cole bateu a cabeça na lateral do corrimão, 1, 2, 3 vezes, depois uma 4ª vez, para garantir, antes de enterrar a lâmina vibro até o punho quando terminou. Ele se virou, olhando para a esquerda e para a direita e lançando um olhar rápido para cima, mas não havia mais revenantes à vista. Na verdade, ele foi capaz de ver o último deles fugindo por um túnel onde a água escorria. Cole não fez cerimônia e rapidamente desceu a ponte e passou pela saída, indo cada vez mais fundo nos túneis. No momento em que cruzou as soleiras, uma onda de fraqueza e tontura o atingiu quando ele caiu no chão, com a respiração irregular e difícil. Ele tentou não xingar quando um prompt do sistema apareceu na sua frente. Menor que o efeito do inalador de adrenalina acabou. Mais 15 minutos de fraqueza maior que... Cole não gostou de onde estava agora, ele ainda estava bastante exposto. Mas para sua sorte ele notou um buraco na parede, estava na altura dos joelhos, o que significava que teria passado despercebido por qualquer pessoa que passasse por aqui. Ele rastejou até lá e colocou a mão com sua lâmina vibro, verificando se havia uma armadilha ou alguma outra criatura tentando matá-lo por nada. Mas tudo o que sentiu foi um vazio antes que sua mão encontrasse a parede úmida. Não era um túnel, apenas um buraco na parede, porém em sua situação atual, era praticamente sua graça salvadora. Cole rastejou para dentro, grunhindo de aborrecimento com o peso de seu corpo. Ele se enrolou no buraco e segurou a lâmina e a arma com força enquanto esperava que seu debuff seguisse seu curso. Menor que você tem que atender ao chamado da natureza. Pod de estase não descoberto, atualmente não está em combate ativo, artesanato, viagem ou conversa. Forçar seu logout 3,2, 1,0 sair maior que. Cole abriu os olhos para o teto feio de seu apartamento, sentindo uma enorme dor de cabeça enquanto se levantava. Suas costas estalaram enquanto seu pescoço soltava rangidos, devido à sua postura de ficar sentado em um lugar por muito tempo. Bem-vindo de volta, Mestre Cole, como foi seu tempo jogando? Morgan, o mordomo pessoal de Ia de Cole, perguntou a ele enquanto ele se dirigia ao banheiro. Tudo bem, Morgan, eu só fui desconectado à força porque tive que usar o banheiro. Houve alguma notícia enquanto eu estava logado, ou alguma mensagem? Cole perguntou enquanto entrava no banheiro, ainda ouvindo Morgan através de seu Neural Dome. O lançamento do evento foi um grande sucesso. Estou conectado à sua conta de streaming e tenho otimizado sua experiência de jogo até agora para a estreia às 18 horas nos Isaacs. Você está entre os 100 mil melhores jogadores colocados em uma lista de observação de estrelas. Eu assumi a responsabilidade de cuidar da edição para você, a menos que você queira que o correspondente das Isaacs cuide de si mesmo. Não, Morgan, tudo bem se você cuidar disso sozinho. Mais alguma coisa? Cole perguntou enquanto saía do banheiro e foi direto para a cozinha para beber água e fazer uma refeição rápida. A matriarca ligou para Mestre Cole, ela deixou uma mensagem. Cole congelou, seu coração soltou uma batida quase audível enquanto a gravidade parecia desaparecer por um momento quando ele quase caiu. O que ela disse?
Ele perguntou enquanto estava lá, com a cabeça baixa. Sinto muito, Mestre Morgan, mas aparentemente seus irmãos mais velhos foram emboscados ontem por uma organização rival. Mestre Jake e Kennedy não estão mais conosco, infelizmente. Está tudo pronto para todos os membros da Noite Família, incluindo exilados. Você foi convocado para casa. Acredito que um hovercraft já está a caminho. Ela disse para te contar. Mas Cole não estava mais ouvindo, porque enquanto ele estava ali mesmo, seu mundo tinha acabado de desmoronar. Fim do capítulo. Capítulo 15 Regresso II. Quando Cole voltou alguns minutos depois, ele ainda estava confortavelmente isolado no pequeno buraco que havia encontrado para si mesmo. Ele estava seguro, mas o estado de espírito em que se encontrava antes de partir não era o mesmo que tinha quando voltou. Ele podia ouvir passos no túnel, havia o barulho revelador de metal e sussurros perturbados, obviamente o Revenant ainda estava à caça dele. Ele ignorou a situação e retirou um agente de cura. Pegando-o o mais rápido que pôde, rolando para fora do buraco, enquanto seu corpo se curava e ele se espreguiçava para se livrar dos músculos rígidos. Havia 3 revenantes no túnel, 2 deles eram normais, assim como aquele que ele havia lutado na ponte, que felizmente ainda estava vazia no momento, enquanto o terceiro era enorme. Um bruto corpulento de carne e metal mal formados. Submeta-se e sua mente. Um renascimento glorioso espera por você. Renda-se no palco para ter a chance de iniciar a missão de mudança de raça, oculto, Messias Revenant. Uma missão oculta que permitiria a uma pessoa mudar sua raça. Era bom demais para ser verdade, mas eles disseram que havia oportunidades escondidas em todos os andares e que você só precisava encontrá-las. Cole, entretanto, não estava com disposição para esse tipo de oportunidade, não depois da altercação que teve com os revenantes. O coiote ou contrabandista que o levou para essa armadilha em primeiro lugar era um ciborgue NPC, e ela provavelmente era um exemplo de como seria uma pessoa se escolhesse participar dessa corrida. Mas não havia garantia, e Cole poderia acabar sendo um zumbi ciborgue resmungando pedindo cérebro como o resto desses malucos. Não, ele estava mantendo sua taxa atual de progressão até o nível 10, então veria que tipo de corrida o sistema tinha preparado para ele. A resposta de Cole foi disparar um tiro no crânio de um dos revenantes menores, e isso parecia ser tudo o que era necessário. Enquanto o bruto enorme puxava um martelo igualmente enorme, enquanto o menor caía de 4 como uma caricatura grotesca de uma aranha. Ambos deram passos gigantescos e pesados em direção a Cole, que respirou fundo e soltou 3 tiros que fizeram o Revenant normal cair no chão com buracos em seu corpo e no caminho do Revenant maior. O fantasma maior nem pareceu tão incomodado quando pisou em seu companheiro morto, esmagando a parte metálica de seu crânio e estourando a parte de carne como uma espinha madura. Ele tentou balançar o enorme martelo em sua mão, mas isso foi um erro, pois o túnel em que estavam era muito estreito. Cole esvaziou o pente de sua arma na criatura, e como ele não estava usando balas reais, mas balas de plasma, ele não tinha o poder de penetração que as balas tradicionais tinham, ele confiou em sua forma de precisão para fazer furos na carne e em alguns metais com a arma. Mas de alguma forma essa criatura de classificação bronze ignorou todos os tiros e enviou um pé voando direto para o peito de Cole. Cole envolveu-se na gravidade e tentou se mover para o lado, mas o enorme bruto tinha mais velocidade do que ele pensava e o pé acertou seu lado e o enviou em espiral para trás através do túnel. Cole encontrou outra barreira, desta vez bloqueando seu caminho de volta à ponte. Ele bateu com força suficiente para sentir seu braço direito estalar quando a arma caiu de seu alcance. Cole deslizou com fortes dores como o fantasma agora identificado. Revenant Big Brute. No mínimo ele estava certo sobre o nome. O bruto enviou um chute rápido em direção ao peito de Cole. Cole rolou para fora do caminho quando o pé do bruto bateu na barreira, com força suficiente para causar um rebote que o forçou 3 passos para trás. Dando a Cole tempo suficiente para puxar sua vibroblade e rolar para frente, sua borda de laser cortando uma fatia do sistema hidráulico que servia como tendões do bruto.
Houve um silvo alto e uma fuga de ar quando ele deu um passo pesado para trás na tentativa de manter o equilíbrio. Mas Cole não aceitou nada disso enquanto avançava, escalando o corpo do bruto com um braço pendurado ao lado do corpo. Ele mergulhou a lâmina sem cerimônia no crânio do bruto, 5 vezes em rápida sucessão. Por um momento, o bruto ficou suspenso no ar, quase como se seu corpo pesado, metade metal, metade humano, ainda não tivesse percebido que estava morto. Houve um forte gemido de metal quando ele começou a cair para trás. Cole, com um pouco de previsão, rapidamente colocou seu ombro direito contra seu enorme crânio, preparando-se quando a abominação ciborgue caiu no chão com um grande estrondo, à força colocando seu ombro direito no lugar enquanto ele dava um grito contido. Os medidores de dor em Titã subindo online podem ser reduzidos ou aumentados com base no tipo de corrida que você enfrenta. Mas é tudo um processo automático e não que pode ser realizado pelos próprios jogadores. Mas, além disso, houve apenas uma redução de 10% na dor sentida em comparação com o mundo real. E nesse quesito não foi tanto. No final, Titan Rising estava perseguindo o realismo em seu auge. E a dor era tão real quanto possível. Cole voltou para pegar sua arma, guardou-a no coldre e continuou a descer o túnel em que estava. As luzes vermelhas eram um pouco mais estáveis nesta parte dos esgotos, porque, em última análise, era isso que essas séries de túneis eram, esgotos. Ele fez uma curva e parou, seu corpo tremendo por um rápido segundo enquanto contemplava o que estava diante dele. Havia corpos, dezenas, se não centenas deles, dispostos em torno de um enorme túnel que levava ao que parecia ser uma pequena caverna feita de tubos, canos, fios e monitores. As pessoas que ele podia ver eram todos jogadores, os topos dos crânios foram cerrados, deixando seus cérebros expostos enquanto tubos de 5 centímetros de largura eram esfaqueados nele. A pior parte de tudo era que todos eles ainda estavam conscientes, ele podia ver os olhos girando nas órbitas. E foi além de apenas ter seus cérebros cortados com tubos neles, Cole podia ver o metal subindo por diferentes lados de seus corpos como veias, torcendo-os e transformando-os nas abominações que ele acabou de lutar. O problema, entretanto, era que a maioria deles eram jogadores. Fazia sentido agora, se Tiana e aquele coiote tivessem enviado alguns jogadores para cá, após a morte eles deveriam ter reaparecido nos berços e ido atrás de Tiana como cães de caça do inferno. Mas o garoto sem coração ainda estava criando cenários onde o jogador não teria escolha a não ser tentar enfrentar os esgotos para ganhar as recompensas pelas missões que a Sierra Corp estava oferecendo e pela porra da Mona Lisa. Cole segurou sua arma na mão direita e sua lâmina vibro na esquerda enquanto cuidadosamente abria caminho através do túnel e passava pelo show de terror que acabara de ser apresentado ao seu olhar. No final de uma caverna, um enorme pilar de carne pulsante, canos, tubos, fios, monitores e um enorme canhão trirrotativo erguia-se alto. Havia uma escada que levava a uma saliência a quase 15 metros de altura. De onde Cole estava, ele podia ver uma porta com as palavras saída pintadas em letras verdes brilhantes. Então ele voltou sua atenção para a ameaça à sua frente. Ele podia contar 12 dos brutos fantasmas que ele acabou de lutar, todos eles colocados ao redor do pilar de terror que Cole agora percebeu que tinha um casulo com um cérebro enorme dentro dele. Elite Revenant Battle Brutes, nível 9 bronze rank. E então, logo acima da cabeça do pilar com os tubos, fios, monitores e carne pulsante de aparência grotesca que é um cérebro, outro identificador apareceu. Revenant Mother Brain, nível 15 Iron Rank. Bem-vindo humano à minha morada, você veio para se tornar um de nós ou veio para morrer? Porra! Fim do capítulo. Capítulo 16 Revenant IV, chefe. Cole não sabia se era esperado que ele dissesse alguma coisa, já que a cena saída de um filme de terror o encarava de volta. Os brutamontes dos revenantes mantinham seus penetrantes olhos vermelhos sobre ele, observando se ele faria algum tipo de movimento. Ele estava preso, sem algum tipo de golpe de sorte, ele não tinha certeza se seria capaz de enfrentar as probabilidades à sua frente.
Esta pode ser uma masmorra de exemplo, mas não é algo que deva ser concluído sozinho. Mas sozinho ou não, esse era o problema bem diante dele, e Cole duvidava que ele fosse capaz de simplesmente se virar e correr para salvar sua vida na outra direção. De tudo o que viu até agora, o único caminho que tinha disponível era seguir em frente. Não tenho certeza do que vocês querem dizer com se juntar a nós. Se isso for um discurso de vendas ou recrutamento, temo que terei que passar, já que nenhum de vocês parece o que são, é uma vantagem. Então, me perguntar com tal ou tom nada mais é do que uma ameaça. Cole disse enquanto avançava, tentando agir da forma mais indiferente possível diante de tal inimigo. O cérebro no tanque ondulava antes que a voz que ele ouvia saísse novamente. Você é diferente, mas igual aos outros que entraram em nossos aposentos. Mas não importa para mim o que você pensa, o mundo abaixo é meu reino e espero que você se curve diante de minha majestade, se é palatável aos seus olhos ou não. Além disso, quando você for um conosco, tudo ficará claro para você. Obrigado, mas vou repassar sua oferta generosa, simplesmente não é. Como você disse isso de novo? Palatável. Cole disse com um tom definitivo, seus olhos eram uma tempestade feroz enquanto ele encarava aquele que era definitivamente o chefe desta instância de masmorra. Então morra. Inalador de adrenalina Iron Rank X3 usado. Todas as estatísticas mais 180%. Com um rugido, Cole atravessou o chão indo direto para o cérebro horrível em uma cápsula, mas não havia como os revenantes montando guarda o deixariam cruzar aquela distância sem fazê-lo pagar por isso. 3 dos brutos Revenants saltaram, cruzando uma distância de 8 metros como se fosse um único passo, todos mirando e indo em direção a Cole. Mas foi um estratagema, Cole não era estúpido. Se fosse uma briga de chefe, não havia como ele se aproximar do chefe enquanto as babás ficavam ali observando. Cole girou e apontou sua arma para a forma em queda de um dos brutos e começou a esvaziar todo o pente nele com extrema agressão. Ele estava cheio de buracos antes de atingir o chão, chocando Cole sobre como foi fácil derrubar o bruto. Ele rolou para frente, esquivando-se do enorme baque no chão carnudo que os 2 revenantes restantes desferiram no local que ele ocupava alguns momentos atrás. Ele se virou rapidamente e em vez de fugir dos ataques, correu direto na direção deles. Os brutos Revenant apontaram seus canhões em sua direção e começaram a atirar, mas Cole tinha estatísticas melhores do que sua primeira luta com os alienígenas Nijati. E embora ainda não estivesse em fase de ser considerado sobre-humano, ainda estava muito mais forte do que quando o evento começou. Além disso, Cole era um guerreiro baseado na destreza, o que significa que ele poderia usar seu corpo melhor do que a maioria, e junto com isso ele poderia usar ferramentas melhor do que a maioria. Qual foi o fator decisivo da estatística de destreza? Os jogadores de destreza sempre seriam melhores manejadores de armas e ferramentas como um todo. Então Cole jogou a lâmina vibro, sua precisão aumentou um pouco por sua estatística de percepção e destreza, o que era engraçado, já que a precisão era uma estatística própria, mas destreza e percepção juntas poderiam praticamente emular, se não superar, a estatística de precisão até certo ponto. A adaga voou pela pequena distância para esfaquear a cabeça de um dos revenantes. Seus tiros diminuíram conforme Cole escalou seu corpo, puxando sua lâmina enquanto o gigante de quase 2,5 metros de altura caía no chão. Então ele pulou, agarrando o canhão do segundo e usando todo o seu peso para arrastá-lo para o lado, desequilibrando-o enquanto sua outra mão se esticava e deslizava sua lâmina vibro no pescoço do fantasma, então cortou para frente, rasgando sua garganta em um golpe, respingos de sangue e óleo e faíscas de sua biomecânica. Cole caiu no chão e se virou, bem a tempo de receber um soco no rosto, mas não foi o que ele esperava, pois nenhum dos outros revenantes havia se movido. Em vez disso, os cabos e tubos por toda a sala se reuniram para formar um punho enorme que se chocou contra o corpo de Cole e o lançou através da sala, direto para alguns monitores. Cole engasgou de dor, sofrendo danos não apenas com o impacto do soco, mas também com o impacto no computador e na parede atrás dele.
Mas ele não teve tempo de recuperar o fôlego quando um enorme chicote com arcos elétricos caiu do céu, indo direto para seu corpo. Cole rolou para fora do caminho quando o chicote caiu com um estrondo alto. Ele se levantou, surpreso por ser capaz de manter o controle da adaga e da arma. Imediatamente ele se levantou e ficou cara a cara com um bruto tentando quebrar sua cabeça. Mas Cole reagiu antes mesmo que o pé chegasse ao chão, cortando para cima para remover o tornozelo do fantasma, antes de esfaquear sua adaga em suas entranhas e ao mesmo tempo, levantando-se para disparar 2 tiros a queima-roupa no rosto de outro Revenant, sua arma recarregada um pouco. Gravidade. Cole usou a gravidade para desviar uma explosão de um canhão para o lado, mal se esquivando quando o tiro quase o acertou de raspão. Wild Charge, sua forma foi borrada para a frente, a adaga presa nas entranhas do outro Revenant sem pés foi empurrada para fora, criando um buraco enorme que derramou intestinos e fios. Ele se chocou contra o corpo do Revenant que acabara de atirar nele, e começou a esfaquear seu corpo, mais vezes do que podia, notando preguiçosamente que o Revenant tinha o que pareciam ser taças em seu peito, identificando-o como uma mulher, ou talvez ex-mulher. Ele deslizou a adaga na têmpora antes de pular para o lado enquanto o enorme punho de fios e canos esmagava o corpo. Cole invocou todo o poder de sua habilidade, gravidade, notando preguiçosamente o esgotamento de sua energia quando se inclinou para trás, enquanto o segundo ataque de chicote do casulo foi empurrado para cima, errando-o por milímetros. Cole estava vendo a maioria dos ataques antes de eles pousarem, e isso dizia algo, já que ele mal teve tempo de reagir a eles. Mas no final era o que o mantinha vivo. Houve uma explosão atrás dele, uma conflagração de chamas verdes engolindo 3 dos revenantes, já que a essa altura Cole já havia perdido a conta de quantos deles estavam lá. Mas ele não parou de correr em direção ao tubo com o cérebro feio e enorme. Cole estava com pouco tempo, pois o impulso do inalador de adrenalina logo estaria acabando. No início ele não achou que tivesse chance, mas havia sobrevivido à maioria dos ataques por um triz. Mas agora havia 2 brutos parados entre ele e o tubo, sem mencionar que o referido tubo agora tinha múltiplos tentáculos de arame e cano, eles até assumiram uma infinidade de formas como punhos, punhais e até massas e um pé. Mas o que foi ainda pior foi o brilho vermelho vindo do enorme canhão em cima dele. Quer saber? Acho que seria do nosso interesse se você simplesmente me deixasse ir, hein? Quero dizer, olhe para todos os problemas que nós dois passamos para nos matarmos. Apenas me deixe sair e você pode ir seguir em frente e continuar atraindo pessoas para cá e transformando-as em ciborgues zumbis, prometo que manterei isso em segredo. Cole disse enquanto pegava outro inalador de adrenalina e o tomava, junto com uma injeção curativa que aliviou o aperto em seu peito enquanto ele sentia algumas costelas voltarem ao lugar. Se não fosse pelo inalador de adrenalina, ele nunca teria sido capaz de lutar, já que o primeiro ataque do cérebro ciborgue zumbi quebrou algumas de suas costelas no processo. Agora, porém, ele estava apenas tentando bater um papo, o que lhe daria um pouco mais de tempo para descobrir e bolar um plano. Surpreendentemente o cérebro o deixou falar e até mesmo se curar, era estranho, mas Cole não se atrevia a esperar que estivesse considerando sua proposta, não poderia ser tão estúpido, certo? Tenho sua palavra de que você não mencionará nada do que viu aqui para ninguém. Preciso manter meu povo seguro. Cole piscou em estado de choque, mas não estava pronto para baixar a guarda. Sim, honra do batedor, nem uma única palavra do seu erro, a operação seria vazada. O cérebro ficou em silêncio como se estivesse contemplando algumas coisas, antes de finalmente falar. Muito bem então, você pode ir embora. Fim do capítulo. Capítulo 17 Convicção. Cole foi até a escada atrás do chefe, tomando cuidado para não ficar de costas para eles, sem saber exatamente o que o chefe estava brincando. Mas no final ele conseguiu chegar ao topo da escada e subiu lentamente, um degrau de cada vez, antes de chegar ao túnel e entrar nele. No momento em que ele fez isso, o mesmo escudo que estava bloqueando seu avanço apareceu,
bloqueando seu caminho de volta enquanto o túnel em que ele estava se inundava de luz, e uma entrada de serviço se tornou conhecida por ele na outra extremidade. Mas ele não era nada senão paranoico ou cuidadoso, porém no primeiro passo que deu, sua visão foi inundada com avisos do sistema. Missão lateral do primeiro andar, 100% concluída. Sobreviva à traição do Revenant. Recompensas, 500 tissons, 2 pequenos baús de saque de classificação de ferro. Você entrou na masmorra de instância, Revenant Undercity. Embora você não tenha tido a chance de explorar as principais partes da cidade subterrânea, você ganhou uma linha direta com a entidade responsável por administrar a cidade subterrânea Revenant e até mesmo criar os Revenantes. Você foi capaz de superar e fazer com que ele chegasse a um acordo. Parabéns! Você manteve sua vida e completou a missão de uma maneira engenhosa. Recompensas de 100%, 1 Taigon, 3 baús grandes de saque de classificação de ferro, um conjunto completo de armadura de classificação de ferro, chip de combate das Forças Especiais Coletivas de Silver Rank v Essex. Você ganhou 1000 XP. Você subiu de nível para 8. Mais uns 5 pontos de estatísticas. Assim que o prompt do sistema passou por sua visão, ele sentiu seu corpo travar e imediatamente caiu esparramado no chão. O inalador de adrenalina estava praticamente esgotado. Cole sentiu como se um pesado cobertor de lã tivesse sido colocado sobre seu corpo, enquanto seus ossos e músculos haviam sido substituídos por espuma e sorvete. Ele se sentiu fraco, mas felizmente parecia que este túnel era uma zona segura e suas recompensas foram direto para seu inventário. E embora ele realmente não pudesse prestar muita atenção às caixas de saque que ganhou, a armadura e o chip eram assuntos completamente diferentes. Ele poderia equipar os dois e avaliá-los sem muitos movimentos necessários. As caixas de saque podem ser abertas, mas isso exigiria que ele começasse a se mover para coletar o saque dentro delas. Embora fosse muito estranho porque um prisma não era oferecido como recompensa, ele sabia o quão raro essas coisas eram e quase nunca faziam parte das recompensas da missão, a menos que a missão em si fosse realmente importante. Você os encontrará caindo de inimigos mortos, mas além deste primeiro andar, Kiko estava extremamente desconfiado de ter algum tipo de impulso, ele não achava que os prismas seriam tão fáceis de obter no futuro. Possivelmente, pode até ser muito mais difícil neste evento do que no jogo normal, por isso as pessoas provavelmente sempre visariam o primeiro a chegar ao bônus do próximo andar. Equipamento: traje de batalha furtivo básico de ferro X menor que maior que tipo, armadura de habilidade menor que maior que saída de energia, 4 pontos por segundo menor que maior que efetivo, bronze e maior que ferro X psiônico, aura menor que slots de anexo, 4, 1, habilidade anexo, invisibilidade, torne-se invisível pela duração de 4 energias por segundo. 2. Anexo de habilidade, sem som, todos os sons são eliminados em 100% quando a invisibilidade está ativa e em 45% quando inativo. Anexo de habilidade, visão noturna, pode ver em todas as formas de pouca luz até a escuridão completa. Chip de aumento inserido, 1 de 1 slot de aumento utilizado. Aprimoramento, chip de combate das Forças Especiais Coletivas Silver v Essex, mais 7 níveis de destreza, percepção e sintonia. O mundo parecia ser de cor e eletricidade no momento em que o chip de combate foi inserido. Cole ficou chocado, pois isso era completamente diferente de tudo que ele já sentiu em Titan Rising. A colocação de um aumento sempre foi algo sem brilho, pois basear a colocação de um aumento na realidade significaria muita dor e cirurgia, e nenhum jogador estaria disposto a passar por isso. Mas isso foi o mais real possível. Cole pôde sentir o aumento nas estatísticas quase imediatamente, especialmente em suas estatísticas de percepção. Ele podia cheirar, ver, ouvir e sentir quase tudo ao seu redor. E esse parecia ser o impulso que ele precisava para eliminar completamente a fraqueza causada pelo uso do inalador de adrenalina. Mas mesmo assim ele só conseguia dar passos vacilantes enquanto seu corpo tentava rapidamente se reorientar com seu novo nível de poder e as consequências do uso do inalador.
Cole se virou para ver de onde tinha vindo e ficou chocado ao ver que tudo o que restava ali era um muro de concreto, e não o caminho aberto que levava aos aposentos do chefe. Ele encolheu os ombros e deu passos lentos e rápidos, desejando ter um espelho para ver como ele era agora. Ele estava vestido da cabeça aos pés com um traje de batalha azul meia-noite com destaque em vermelho. O azul era tão escuro que era quase preto, e o capacete cobria toda a cabeça, enquanto fazia coldres para a arma e a adaga. Ele não tinha tanta certeza sobre a armadura, parecia muito boa, mas era um traje furtivo. Construído para se esgueirar e ofereceria pouca proteção em conflitos diretos. Mas ainda assim era uma aquisição extremamente valiosa e provavelmente seria útil caso ele precisasse voltar ao Coliseu. Bang! Asterisco. Houve um forte estrondo contra a porta à sua frente. Cole reagiu de acordo e puxou sua arma, segurando-a com as duas mãos enquanto lentamente dava passos hesitantes em direção à porta. Ele ouviu brigas, grunhidos e um grito de dor, pois parecia que quem estava fazendo o barulho havia sido assassinado por outra pessoa ou pelos alienígenas Nijati que provavelmente já estavam por toda parte. Cole esperou alguns minutos, até ter certeza absoluta de que não havia perigo imediato atrás da porta. Então ele a abriu, ficando ao lado da porta e se agachou no chão para se tornar um alvo menor. A porta se abriu para dentro e o cadáver queimado de uma mulher caiu no túnel. Cole deu 3 passos para trás, a arma levantada enquanto estreitava os olhos em extremo foco, esperando que o outro sapato caísse. Mas, felizmente, não houve nada parecido. Depois de contar até 3, ele colocou a cabeça para fora, com a arma em primeiro lugar, descobrindo que a porta dava para um beco bastante comum. Estava cheio de sujeira e lixeiras viradas. Mas além disso havia o fedor de carne queimada. E isso fez notar o bando de cadáveres no beco. Pessoas de todos os tamanhos e provavelmente de todas as idades estavam mortas. Alguns queimaram, outros pareciam sem sangue e tudo o que era vital dentro de seus corpos. Outros foram feitos em pedaços. Obviamente, um grupo de alienígenas Nijati os perseguiu até o beco e massacrou todos eles. Eles eram NPCs, massacrados por outros NPCs, o que explicava por que seus corpos ainda estavam aqui em vez de pichelizados, como fariam aqueles mortos por jogadores. Cole notou que ambos os edifícios que margeavam o beco eram algum tipo de lojas enormes. Eles tinham escadas de incêndio que levavam a telhados planos. E embora isso pudesse deixá-lo um pouco exposto, pelo menos o ajudaria a examinar a área para saber onde estava e em que direção deveria começar a se mover. Ele ignorou os cadáveres ao seu redor sem sequer se contorcer, olhando para eles através de lentes de falta de emoção. Ele ativou o traje furtivo e subiu as escadas do prédio à sua direita. Ele sentiu um esgotamento constante de sua energia, à medida que a função de invisibilidade do traje era utilizada. Ele não poderia usá-lo enquanto não tivesse uma quantidade significativa de energia para usá-lo constantemente, pelo menos não até cruzar o nível 10, onde o bônus de incremento de energia para aqueles que não têm as estatísticas necessárias para aumentar aumentaria, de 5 em cada nível a 20, especialmente quando a raça e a classe forem determinadas. Isso também ajudaria com a maioria de suas estatísticas e daria bônus aos ganhos de energia por nível. Cole chegou ao telhado e ficou cara a cara com um alienígena Nijati. Ele fez uma pausa, seu coração involuntariamente pulando na garganta de medo, pois isso não era esperado. Mas não houve reação do próprio alienígena, fazendo Cole lembrar que ele estava invisível no momento. Ele respirou fundo e se moveu para o lado, seus passos silenciosos enquanto o alien escalava a borda do telhado para entrar na escada de incêndio. Talvez estivesse um pouco desconfiado do beco, ou poderia ter ouvido Cole se movendo antes de ativar a invisibilidade. Mas independentemente de naquele momento ter decidido usar a escada para baixo, Cole já havia entrado em ação. Ele deslizou sua lâmina vibro nas costelas do alien, em seguida, puxou-a para fora enquanto sua invisibilidade desaparecia para enviar a lâmina para seu pescoço.
Antes de levantar o alienígena pela escada de incêndio, observei impassivelmente como se tivesse caído de cabeça no chão. Sua cabeça bulbosa se quebrou como uma melancia, rendendo a Cole alguns pontos de experiência, antes de se virar e ficar cara a cara com outro alienígena Nijati, com a fúria gravada na face do segundo. Desta vez, porém, Cole não teve a sorte de ficar invisível e ficou totalmente exposto ao alienígena. Porra! Fim do capítulo. Capítulo 18 Royal Rumble no telhado. Dois braços enormes agarraram Cole pelo pescoço antes que ele pudesse reagir e o arrastaram para cima, antes de jogá-lo no telhado. Agora, por que isso foi tão lamentável? Cole chamou o alienígena de idiota em sua mente quando ele imediatamente ativou a função de invisibilidade de seu traje no momento em que atingiu o telhado. Ele ouviu o alien Nijati dar um grito selvagem de choque, enquanto dava uma rápida olhada ao redor, percebendo que ele tinha feito merda ao escolher este telhado. Havia nada menos que 2 dúzias de alienígenas Nijati no telhado e, de todas as coisas, eles estavam atualmente assando no espeto alguns humanos, com uma pilha de cadáveres empilhados em um canto, e ainda sobreviventes vivos na borda oposta. Cole rapidamente se levantou e correu em direção ao alienígena que o havia jogado no telhado. Um salto rápido enviou ambos os pés para o rosto do alien, quando Cole chutou do telhado e voltou para o beco para cair no chão com seu amigo. Cole desativou a função invisibilidade do traje, reaparecendo e chocando os alienígenas restantes ao disparar 3 tiros rápidos, cada um deles na cabeça que destruiu seus inimigos. Ele rolou e se levantou, correndo para a esquerda e ativando invisibilidade novamente, enquanto o resto dos alienígenas, pelo menos aqueles que estavam armados, abriram fogo no local que ele ocupava anteriormente. Um buraco foi aberto no prédio abaixo, com as bordas parecendo como se alguém tivesse jogado lava derretida ao redor dele. Cole correu em direção a um dos alienígenas armados, contornando alguns dos desarmados, mas ainda 4 armados. Ele abandonou a invisibilidade bem a tempo de ativar o Wild Charge, e sua forma se desfocou enquanto ele enfiava sua lâmina sob a mandíbula do alienígena Nijati. Usando seu impulso gerado para montar o corpo do alienígena em seu camarada e mandar todos os 3 para o chão. Cole apenas enviou seu braço serpenteando ao redor do alienígena Nijati moribundo e mutilado na frente dele, e enviou a lâmina na cabeça bulbosa daquele que estava atrás. Houve ventilação além de Cole que ele rapidamente pulou para trás, puxando uma cápsula de energia que ele rapidamente usou, reabastecendo sua energia e então imediatamente voltando à furtividade. Vários tiros atingiram o respiradouro, derretendo em escória enquanto Cole saía e voltava para o corpo dos alienígenas Nijati que ele acabara de eliminar. Suas armas, que na verdade eram algum tipo de bastão com protuberâncias semelhantes a equipamentos ao seu redor, não foram reclamadas. Cole agarrou o primeiro que pôde e então se virou, sua forma se tornando visível para todos verem, enquanto apontava o blaster na direção dos alienígenas Nijati. Mantendo-os na frente dele e a pilha de cadáveres atrás dele. Gravidade. Como a merda, filhos da puta. Ele. Uau, 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 asterisco. Com uma taxa de tiro de 4 por segundo e uma taxa de tiro sustentada de quase 10 segundos, Cole foi capaz de causar muitos danos ao atacar todos eles, gritando no processo enquanto se soltava na multidão de alienígenas Nijati. O ato de atirar nos alienígenas em si foi um ato de desapego, foi apenas uma má notícia atrás da outra com ele recentemente, e quando ele pensou sobre isso, no grande esquema das coisas, perder seus irmãos mais velhos era muito pior do que tendo seu coração partido pelo que ele agora percebia ser um maldito garimpeiro. Ele os deixou, para ele, a família não passava de um fardo, agora como resultado ele havia perdido 2 das pessoas mais importantes para ele. Concentrar-se na busca impossível à sua frente era apenas uma desculpa, tudo o que Cole queria fazer era ignorar a dor que estava rastejando em seu coração. Era uma desolação diferente de tudo que ele já tinha visto antes, e o estava agarrando pela garganta. E quando ele atacou os alienígenas, ele finalmente se soltou. Lágrimas escorreram de seus olhos enquanto ele chorava sua raiva, dor e frustrações aos céus.
E então ele engasgou, sua garganta apertou e ele não conseguia respirar. Por um momento ele ficou frenético e chocado ao sentir seu coração começar a apertar. Ele olhou em volta e descobriu um alienígena voando no ar. Era mais fino que os outros que ele havia enfrentado até agora, e tinha 2 braços em vez de 4 e também estava blindado, assim como os que ele tinha visto na praça, alguns dos quais ele transformou em escória neste telhado. Os olhos do alienígena brilhavam em um verde doentio, Cole não precisava de ninguém para explicar isso para ele. Ele provavelmente estava lidando com algum tipo de psiônico ou telepata. E ele respondeu na mesma moeda enquanto virava o blaster em sua direção e descarregava na maldita coisa, rasgando ao meio, quando ela caiu no topo do telhado com um respingo molhado. O ar entrou rapidamente nos pulmões de Cole enquanto ele se curvava, tossindo e tossindo enquanto seu corpo tremia de alívio. Ele balançou a cabeça enquanto se levantava instável e olhava em volta. Havia naves flutuantes voando no ar, muitas delas em uma rota de fuga dos alienígenas Nijati que estavam perseguindo. Ele se levantou, pegou um par de prismas que estava a seus pés e os usou inconscientemente no processo. Ele sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo quando percebeu que algumas de suas estatísticas haviam subido de nível. Você usou 2 prismas de classificação de ferro. Mais um 3 para inteligência, mais um 3 para percepção. 13 aumento fixo para 2 estatísticas de cada prisma. Foi uma coincidência de sorte, ou talvez houvesse algo sobre os alienígenas que deixaram os prismas para trás. Em retrospecto, ele não parecia estar recebendo nenhum tipo de habilidade dos prismas nas últimas habilidades de baixo nível que ele estava usando, também. Oh, espere, ele já estava no nível 9, não estava. E com todas essas matanças que ele acabara de desencadear nos alienígenas neste telhado, ele deveria estar acertando em cheio. Parabéns! Você alcançou o nível 10. Fim do capítulo. Capítulo 19 Nível 10. Cole fez o possível para ignorar o caos ao seu redor, até mesmo as pessoas no telhado que ainda estavam vivas foram ignoradas enquanto ele reunia todos os prismas ao seu redor. Não que ele estivesse tão atormentado pela dor que ignorasse todo o resto. Mas no nível 10 os jogadores podem escolher se um prisma lhes dará estatísticas ou habilidades. Ou melhor ainda, seria mais fácil dizer que os prismas que contêm habilidades poderiam ser absorvidos por estatísticas e não por habilidades. De alguma forma, Cole chegou ao nível 10 sem ter todos os seus slots de estatísticas ocupados. É claro que ele poderia escolher habilidades e se livrar delas mais tarde, mas as habilidades, juntamente com suas estatísticas, determinavam que tipo de classe lhe seria oferecida. Foi por isso que ele não escolheria a opção de classe agora. Ele ainda não estava pronto e, embora demorar um pouco mais, não seria capaz de garantir que teria uma boa aula, no mínimo teria coberto todas as bases que desejava. Mas deixando a classe de lado, Cole estava pronto para participar de uma corrida. Mas fazer isso em um telhado seria incrivelmente estúpido, ele precisava encontrar um lugar seguro para fazer isso, pois um avanço racial o incapacitaria por algumas horas. Então ele teria que sair por um tempo, o que estava acontecendo. Mas mesmo assim, todas essas estatísticas extras eram importantes demais para ele, fariam a diferença e ele realmente queria sair do nível bronze de estatísticas em breve. Infelizmente, ele só conseguiu obter 7 prismas das 2 dúzias de alienígenas Nijati que matou neste telhado. Foi tão engraçado quanto irritante. Mas mesmo isso foi uma colheita muito maior do que o normal. Isso deu credibilidade à teoria de Cole de que havia um impulso invisível no trabalho, mas ele perdia sua eficácia à medida que o evento se prolongava. A essa altura, o evento em si deveria estar acontecendo há cerca de 4 horas, eles ainda tinham pouco mais de 2 dias para limpar o primeiro andar. Quando a hora final se aproximasse, você provavelmente só veria um prisma a cada 50 ou 100 mortes, a menos que tenha um título para aumentar a aquisição de prisma ou uma habilidade. No entanto, seria sensato aproveitar esse impulso enquanto ele ainda estava ativo, especialmente agora que ele estava no nível 10 e poderia canalizar todos os prismas para suas estatísticas.
Ele já usou 2 dos prismas, e dos 5 que restavam, um era um prisma de ferro do Nijat Psidrone. Tinha uma habilidade a oferecer, embora Cole não tivesse ideia de qual. Mas ele tinha 2 estatísticas mentais em percepção e inteligência, então provavelmente colocaria isso em inteligência, ou talvez apenas pendurasse em suas estatísticas de sintonização para ver se conseguiria outra habilidade de maestria. Você inseriu o prisma de classificação de ferro do Psidrone Nijat em seu atributo de carisma. A habilidade Lesser Mind Control foi gerada. Foda-se. Cole praguejou em voz alta, aborrecido, era quase como se tudo estivesse dando errado, um após o outro. Como ele poderia ter cometido o erro de incluí-lo em seu atributo de carisma, em vez de sua inteligência ou mesmo atributo de sintonização? Agora ele estava lidando com um controle mental menor, espere o quê? Habilidade, controle menor da mente. Estatística governante, carisma, por um custo de 25 de energia, invada a mente de um oponente ou aliado e ganhe a chance de controlar suas ações por 10 segundos. Pensando bem, não foi tão ruim assim. E talvez se ele conseguisse mais pedras dos Psidrones Nijat ou o que quer que fosse, ele poderia utilizar uma atualização manual da própria habilidade. O nível 10 veio com muitas mudanças e melhorias, a mesma coisa com os níveis 20 e 30 e todos os 10 níveis baseados que você é capaz de alcançar. Cole foi até a frente do telhado e olhou para baixo, ele estava em uma espécie de complexo comercial, e bem ao leste ele podia ver uma área que tinha seus estabilizadores de gravidade arruinados. Tudo ali estava flutuando ou sendo esmagado um contra o outro. Um pouco ao norte ele podia ver a praça por onde havia passado ao sair do Coliseu. Acima havia uma rodovia padrão que poderia ser usada para chegar ao Coliseu, mas no momento estava cheia de alienígenas voadores utilizando asas e naves. Ele usou os 3 prismas restantes, depois correu até a beira do telhado, agarrando um dos blasters da equipe alienígena, depois pulou, revisando suas notificações enquanto utilizava a gravidade para desacelerar sua descida enquanto usava a escada de incêndio para controlar sua queda. Você usou 3 prismas de Henk Ferro, mais 7 em percepção, mais 3 em destreza e mais 1 em inteligência. Você alcançou o nível 10. Todas as estatísticas, habilidade, títulos, e o estilo de jogo foi levado em consideração. Agora mostrando opções raciais. 1. Vampire Bloodborne, Silver Henk Reis, chamada assim devido à semelhança com a criatura mítica, esta raça de seres são consumidores de bases biológicas, que podem ser qualquer coisa, desde suor a sangue, carne e até ossos. Seu frenesi alimentar lhes confere estatísticas de cada morte, tornando seu crescimento extremamente rápido. Devido à sua quebra perfeita de bases biológicas, eles são o epítome da beleza e da perfeição e têm aparência humanoide, mas também são completamente incapazes de sobreviver sob qualquer tipo de espectro ultravioleta, também conhecido como luz solar. Mais um 5 carisma, mais um 2 destreza, mais um 0 de inteligência e mais um 0 de percepção em cada nível. 2. Nijat Prime, Silver Henk Reis, 4 seres armados e com 2,5 metros de altura, com perfeito equilíbrio entre poder e capacidade mental. Estes são os generais da raça alienígena Nijat, capazes de habilidades psionicas extremas e controle sobre vários pods Nijat, e mestres estrategistas em batalhas invasivas. Devido à sua anatomia, no entanto, suas cabeças são extremamente fracas a qualquer tipo de trauma contundente, já que até mesmo um leve tapa de uma criança pode causar-lhes um aneurisma cerebral, mais 20 em destreza, mais 2,0 em inteligência, mais 3 em percepção. 3. Sylvain Juvenile, Silver Henk Reis, uma raça popularmente conhecida como elfos espaciais, mas ainda bastante temida e respeitada devido às suas proezas em navegação, armas de fogo e armamento branco. Sem mencionar suas incríveis habilidades com a tecnologia, tendo uma afinidade inata com a tecnologia. Eles são principalmente pilotos, navegadores e cientistas-chefes de qualquer navio ou organização em que você os encontre. Sua única fraqueza, entretanto, apesar de serem chamados de elfos, é sua suscetibilidade a todo e qualquer tipo de magia,
mais um 5 de inteligência, mais um 5 de destreza, mais um 5 de percepção, mais um 0 de carisma. 4. Raen Spawn, único, bronze, ferro, prata, ouro, diamante. Esta é uma raça única desbloqueada pelo aspirante Cool Knight. Bônus de descoberta, mais 2 níveis para a estatística de sintonização após mudança racial. Os Raen aparecem como criaturas nascidas da linhagem de DNA de um humano, Sylvain, Nijati e vampiro. Para todos os efeitos, eles são uma espécie de demônios com a capacidade de absorver energia e força vital de seus inimigos ao entrar em contato. Durante o combate, essa absorção concede impulsos específicos ao spawn de Raen. Especula-se que as classificações mais altas desta raça, quando ela começa na classificação bronze, darão a capacidade de absorver permanentemente força vital, energia, estatísticas, habilidades, títulos e até mesmo níveis. O Raen Spawn cresce rapidamente e passa por uma atualização racial a cada 10 níveis. Bônus de bronze, mais 7 em todas as estatísticas. Que porra é essa? Cole perguntou, chocado e com os olhos quase saltando das órbitas enquanto o sistema lhe mostrava uma imagem básica de como deveria ser a aparência desta cria de Raen. É seguro dizer, parecia exatamente o demônio que a descrição dizia que era. Exceto, é claro, que este tinha apenas 1,5 metro de altura. Mas não havia escolha, todas as outras raças podem ser refinadas para uma classificação mais alta, mas começar com uma raça de classificação prata significa que o refinamento só virá no nível 50, enquanto o Raen Spawn começaria fraco, mas experimentaria refinamento a cada 10 níveis. Cole não tinha certeza se isso significava que subiria de classificação a cada 10 níveis, pois isso seria extremamente quebrado, mas no final, 7 para todas as estatísticas por nível era mais do que ridículo para uma corrida de classificação bronze que só tinha no máximo 5 para algumas estatísticas, por nível. Este demônio, esta criatura na frente dele. Cole sabia sem dúvida, isso é quem ele sempre deveria ser. Raen Spawn escolhido. Começando a mudança racial. Localize a área segura nos próximos 30 minutos antes do início da mudança racial. Bem, merda, Cole murmurou enquanto corria para a frente do beco e notou uma porta lateral para o próximo prédio. Ele entrou, abraçando a escuridão interior quando rapidamente notou um armário ao lado. Ele entrou rapidamente, certificando-se de fechar a porta principal atrás de si e a porta do armário do zelador, depois foi direto até um grande cesto de roupa suja e se cobriu com os lençóis que havia nele. E então ele desconectou. Fim do capítulo. Capítulo 20. Filho da noite a caminho de casa. Quando Cole abriu os olhos, ele estava cercado por homens de terno preto. A princípio ele se assustou e quis reagir imediatamente, mas a voz de Morgan ecoou por todo o apartamento. Sinto muito, Mestre Cole, mas eles têm os códigos para minhas diretrizes principais, não havia muito que eu pudesse fazer, senhor, eles trouxeram a mamãe junto. Cole suspirou enquanto se levantava, apenas um grupo de pessoas faria isso, tem a mãe com eles. Então não havia necessidade de agir como se estivesse surpreso ou resistir. Eles quebrariam suas pernas e braços para carregá-lo daqui se fosse necessário. Claro que ele poderia levá-los, pelo menos 1 e no máximo 3. Mas havia 7 deles, e todos eles eram pessoas que o treinaram. Eles vão chutar a bunda dele. Deixe-me fazer as malas e desinstalar Morgan da unidade habitacional. Cole disse enquanto se levantava, surpreso com o quão leve ele se sentia junto com um zumbido no ar que ele simplesmente não conseguia explicar. Não há necessidade disso, Mestre Cole, os faxineiros estão esperando lá embaixo e vão limpar a cena. Os preparativos já foram feitos para você na base. E quanto a Morgan, ele pode pegar carona no MPU da mamãe. Não houve com espaço para discussão, Cole olhou para o homem que acabara de falar. Ele parecia muito mais velho, como se tivesse envelhecido uma década nos últimos 3 anos. Sua cabeça cheia de cabelos grisalhos e o tapa-olho no olho esquerdo eram nostálgicos, mas da última vez que Cole o viu, pelo menos metade de seu cabelo ainda era preto. Kaito Sensei, é bom ver você de novo.
Cole disse a ele enquanto se dirigia para a porta. Todos eles flanqueando-o enquanto ele se despedia daquela que fora sua casa por quase 2 anos. Jovem Mestre Cole e Mestre Kaito, vários hostis subindo as escadas da ala leste, todos estão fortemente armados e ostentando um grande poder de fogo. Não moram crianças. Mãe afirmativa. Mestre Kaito respondeu enquanto se virava para Cole e puxava uma arma de sua cintura e a entregava a ele. Acredito que você ainda saiba como usar isso, senhor. Kaito perguntou enquanto Cole olhava para a arma, então levantou a cabeça para perguntar. Questão militar? Mas Kaito balançou a cabeça enquanto dizia. Perto. São as armas de fogo padrão do corpo para forças especiais. Cole franziu a sobrancelha e perguntou novamente só para ter certeza. Qual corpo? A única resposta que obteve de Kaito foi o homem mais velho olhando para o teto, como se fosse atravessá-lo para ver o céu além. Porra! Cole amaldiçoou enquanto olhava para a arma em sua mão com respeito renovado. Normalmente deveria ter parecido estranho, se não estranho, em sua mão, dado a quanto tempo ele tocou em uma arma pela última vez. Mas ele sentiu como se estivesse segurando uma arma há menos de 10 minutos. Foi meio assustador, mas, novamente, as coisas com realidade virtual sempre foram assim. Eles entraram nos corredores com Cole colocado bem no meio, obviamente eram pessoas subindo as escadas, então definitivamente outros provavelmente estariam vigiando os elevadores esperando por Cole tentar escapar. Exceto, é claro, que o elevador estava fora de serviço, então eles não podiam usá-lo e estavam em rota de colisão direta com as pessoas que subiam as escadas. O fato de Mon não ter sugerido uma rota alternativa mais do que provou que, quem quer que fossem os atacantes, eles tinham todas as bases cobertas. Zing. Asterisco. Você já teve uma sensação de déjà vu, como se de repente você percebesse que estava em algum lugar onde já esteve antes, ou você teve um daqueles sonhos que o colocou em um determinado lugar em um determinado momento, e agora a realidade parece estar refletindo isso. Cole viu, ou melhor, sentiu a bala antes mesmo de ser disparada. Caramba, ele poderia até ver a trajetória que ela levaria, primeiro passando pelo pescoço do Mestre Kaito, antes de atingir seu peito e até mesmo acertar Rosaline atrás dele. Não houve tempo para pensar, apenas reagir. Atirador de elite! Cole gritou enquanto corria para frente e arrastava Kaito para o lado. Seu corpo não conseguia reagir rápido o suficiente para tirá-lo do caminho da bala depois de tirar Kaito do caminho, mas o instinto era tudo em que ele tinha que confiar. Gravidade. A bala, um tiro redondo perfurante de armadura de 7 polegadas de um rifle de precisão de alto calibre, curou a circunferência do corpo de Cole, atingindo o concreto a seus pés e cravando-se nele enquanto Cole disparava um tiro de sua arma de mão através de uma distância de 50 metros até o outro lado do complexo de apartamentos onde o atirador se instalou. Para aqueles com visão boa o suficiente, o respingo de sangue e miolos contra a parede atrás do atirador era a prova de que Cole havia atingido seu alvo. Mas esse foi um movimento de uma série que Cole estava realizando, enquanto ele atuava e seu corpo reagia antes mesmo que ele pudesse perceber o que estava acontecendo. Wild Charge. Cole estava fora do cerco para sua proteção em um movimento rápido enquanto o vento parecia se reunir em torno de seu corpo, reduzindo a resistência do ar enquanto praticamente avançava vários metros para esmagar seu ombro no corpo de um homem de 2,5 metros de altura com um rifle de assalto. Bang, 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 asterisco, um no joelho, um na barriga, logo abaixo do colete à prova de balas, e o próximo sob a mandíbula, derrubando seu corpo corpulento e mancando sobre o corpo esguio de Cole, com 1,86 m de altura. Era exatamente o escudo que ele precisava enquanto uma cacofonia de sons de balas rasgava o cadáver por trás. Bang, 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 asterisco. Era como se ele tivesse olhos que pudessem ver até mesmo através do corpo do homem, enquanto disparava 5 tiros, cada um para cada crânio que conseguia ver nas escadas abaixo dele. Os baques que se seguiram, que eram prova de morte, foram ignorados quando Cole manuseou a segurança da pistola em sua mão e a colocou na cintura,
antes de pegar o rifle de assalto e jogar o corpo do homem em cima dele pelas escadas, com muito mais facilidade do que ele imaginaria ser possível. Seu corpo voou para baixo e se chocou contra um trio de homens que se aproximava. Esses idiotas eram tolos o suficiente para segurar espadas de fótons. Cole não estava no negócio de mostrar misericórdia para pessoas que estavam perseguindo sua vida, ou poderiam ser responsáveis pela morte de seus irmãos. Ratatá, ratata, ratata, 3 rajadas para 3 pessoas agora muito mortas. Cole se apoiou na lateral da parede ao lado da escada e deslizou para baixo, sua respiração engatou quando seu corpo ficou coberto de suor. Ele segurou a arma com muita força enquanto Kaito e o resto o alcançavam. Que raio foi aquilo? Rosaline perguntou, enquanto 2 dos guarda-costas se posicionavam no topo da escada, apontando suas armas para baixo e prontamente disparando uma salva de tiros que ceifou mais vidas. O sangramento acabou. Já começou, Mestre Kaito disse enquanto estava na frente de Cole, estalando os dedos para chamar sua atenção quando Cole pegou algum tipo de resfriado. Mas isso é impossível, não deveria ser assim por pelo menos mais 3 meses. As informações que chegaram às vinhas não diziam que levaria pelo menos 3 meses e a essa altura a maioria dos jogadores já estava no 8º ou no pelo menos no 5º andar para o evento. Se fosse impossível, o primeiro mestre e o segundo mestre ainda estarão vivos. Além de você e eu, sabemos que o jovem mestre Cole sempre foi especial, hora de se acostumar com as mudanças. Rosaline deu um aceno rígido enquanto arrastavam Cole para cima e para baixo pelas escadas, livrando-o de qualquer inimigo hostil. Mas foi então que a granada foi lançada. Fim do capítulo. As novas opiniões são sempre suspeitas e geralmente opostas, por nenhum outro motivo além do fato de ainda não serem comuns. John Locke.